Queridos amigos, irmãos e irmãs ouvintes, nesta semana, durante a direção espiritual, nós vamos falar sobre o ano jubilar. No Antigo Testamento, mais especialmente no livro de Levítico, nós temos no capítulo 25, a experiência do descanso anual, chamado ano sabático, a cada 7 anos um tempo de descanso para a terra. E a cada vez que se celebrava o ano sabático, a terra descansava. Isso era um gesto muito bonito. Do ponto de vista teológico, era uma instituição estabelecida por Deus, ainda lá no Monte Sinai, em contexto da aliança. Começa a ser observada a partir da entrada do povo na Terra Prometida, quando Israel se torna um povo sedentário e de agricultores. Um ano de repouso para a terra, pois cessava o trabalho para os agricultores, os diaristas, os escravos, imigrantes e animais. Depois do ano sabático, nós temos a experiência do ano jubilar. Também no livro de Levítico, o jubileu acontece de 50 em 50 anos, no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Depois, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus veio, você se recorda que ele foi à cidade de Nazaré, onde havia sido criado, e foi à sinagoga. Lá foi convidado para proclamar a palavra de Deus. Então ele abriu o livro do profeta Isaías e proclamou aquela passagem que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para recuperar a vista dos cegos e para anunciar o ano da graça do Senhor, o ano da graça, o ano da libertação, o ano da liberdade, o ano do perdão. Jesus disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Nós compreendemos como um ano da graça, um ano sabático ou um ano jubilar. Na igreja, o jubileu nasce na Igreja Católica. O jubileu nasce a partir do apelo do povo. Certamente, conhecendo a história bíblica, se recorda que havia um ano de perdão, um ano de graça, um ano de misericórdia. Então o povo pede e a igreja então institui. No primeiro momento, o jubileu ficou sendo celebrado a cada 100 anos. Mas um tempo bastante longo, considerando a expectativa de vida. Então era muito difícil alguém esperar ser perdoado no ano jubilar. O ano jubilar é uma instituição bíblica, do ponto de vista teológico, estabelecido pelo próprio Deus. Mas depois, então, se diminui o tempo para 50 anos, como de fato no Levítico também o era. O Papa Paulo II reduz para 2 anos, aliás, para 25 anos, e a cada 25 anos, então, nós temos o jubileu. O jubileu não nasce como uma instituição dos papas, dos pastores ou dos teólogos, é fruto da fé do povo de Deus. É o evento mais popular na vida da igreja. O tempo da peregrinação, tempo da experiência da Porta Santa, o tempo da conversão,
e de uma maior aproximação aos sacramentos. Estamos em ano jubilar. De 25 em 25 anos nós temos o jubileu. Em cada jubileu nós temos um tema. Em 1950, o Papa Pio XII, após a Segunda Guerra Mundial, quis trabalhar no ano jubilar o tema da reconciliação. O mundo estava dividido. Em 1975, portanto 25 anos depois, o Papa Paulo VI insiste no valor da unidade, 10 anos após a realização do Concílio Vaticano II. No ano 2000, nós celebramos o mistério da encarnação, o jubileu dos 2000 anos do nascimento do Cristo. E neste 2025 nós estamos falando da esperança. Peregrinos da esperança. O Dom Leonardo, nosso cardeal arcebispo de Manaus, escreveu uma carta pastoral por ocasião do ano jubilar, e ao longo desta semana nós vamos trabalhar nesta direção espiritual. Tema: a esperança não decepciona. Ou o primeiro ponto da carta. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Repita. A esperança não decepciona. A esperança proclamada pelo apóstolo Paulo, com a qual o Santo Padre, o Papa Francisco, proclamou o jubileu ordinário do ano 2025, ecoa nas igrejas locais e se faz ouvir em todos os espaços comunitários da Arquidiocese de Manaus. Considerando que nós estamos falando para muitas outras igrejas para além da Arquidiocese de Manaus, neste momento, por causa das nossas muitas emissoras parceiras, dizemos com segurança que os sinais de esperança do jubileu ecoam em todas as comunidades, ou deveriam ecoar. O Dom Leonardo disse: pareceu oportuno dirigirmos ao povo de Deus e a todos os homens e mulheres de boa vontade uma palavra de esperança por meio de uma carta pastoral com a qual oferecemos as indicações para a celebração deste tempo favorável em nossa igreja de Manaus, sempre na comunhão com a igreja toda. Uma vez mais, o Dom Leonardo repete: sim, a esperança não decepciona. Nossas comunidades eclesiais, movimentos e comunidades de vida, pastorais, serviços e organismos, vocações e ministérios, todos, sem exceção, somos animados na esperança que não se cansa, pois mantém os olhos fixos no Senhor, tendo como horizonte o reino de Deus. Importante esta ênfase que damos. Tendo como horizonte o reino de Deus, nos empenhamos pela vida em plenitude para toda a realidade criada. Não cessa, portanto, a nossa confiança em Jesus nosso Senhor, que veio para que todos tenham vida e para que a tenhamos em abundância. A palavra de esperança é também uma palavra de compaixão que sai da boca do Deus da bondade e da misericórdia. O ano jubilar é uma ocasião privilegiada para a experiência do amor misericordioso de Deus e, da mesma forma, nos dá a oportunidade de não deixar que as marcas do pecado permaneçam enfraquecendo nossas relações. Assim, o alcance da indulgência jubilar, a experiência da misericórdia sem limites, nos dá a possibilidade de alcançarmos o perdão e evitar os efeitos do pecado, deixar que esses efeitos deixem suas marcas na história. Por isso também o Dom Leonardo orienta os membros do povo de Deus a respeito
da misericórdia durante este período e nós vamos repercutir ao longo desta semana aqui no programa. Mais uma vez, falando da esperança, Dom Leonardo diz: Cristo é a nossa esperança. Ele é a expressão da misericórdia do Pai. Com a sua encarnação em nossa história, fez-se companheiro de caminhada, peregrino conosco, nos conduzindo ao amor sem medidas do Pai. O povo de Deus que construiu sua identidade em longas caminhadas e travessias, torna-se em Jesus um povo de peregrinos da esperança. A peregrinação será a grande marca deste jubileu, a fim de que não esqueçamos que é nesta caminhada que construímos o reino de Deus, que também é nosso. Estimados amigos, irmãos e irmãs, muito nos apraz ter a sua audiência e nós queremos, a partir dos programas próximos, tendo a sua atenção, partilhar e dar indicações concretas de como viver este ano da graça de Deus. Hoje nós nos restringimos a falar do jubileu como tempo da graça e depois a refletir nessa introdução o tema da esperança. A esperança não decepciona. Capítulo 5, versículo 5 da carta aos Romanos. Em todas as nossas Bíblias devemos marcar ou escrever nas nossas portas, para nos recordar a todos nós o valor da esperança, virtude teologal. A esperança não nos decepciona. Ao longo da semana nós vamos dar as indicações concretas de como viver este ano. Tem muita gente em dúvida. Tem muita gente ainda se perguntando como viver o ano jubilar. Nós contamos com a tua audiência dia após dia.